A minha visão também mudou bastante ao longo do tempo. Eu sempre me interessei bastante pelo tópico. Sempre tentei tratar com os meus times e com o modo como eu operava, tendo um olhar focado nisso também. Só que é complexo quando você olha algumas realidades ainda hoje, que nem nesse final de semana mesmo. A gente foi, aniversário da minha namorada, né? A gente foi numa festa e chegou um ponto que eu comecei a chorar e a gente quase foi embora. Depois a gente acabou indo embora. Nem te contei isso aí. 95% de quem tava trabalhando era negro, 95% de quem tava festejando era branco. Em pleno Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E São Em Itanhangá, Paulo. ali. E se não for pra falei Bahia, tá ligado? Não, é sempre isso. E não percebe, ninguém percebe. Acho que essa é a dor de quem é revoltado. Total. Porque ninguém percebe. Eu falei pra minha namorada, falei assim, cara, ninguém percebe. Virou uma coisa corriqueira, virou habitual. Mas Mas o ponto do Paulo, acho que esse é o elo que pra mim, pelo menos, se fecha, aí eu quero ouvir um pouco de vocês, é porque, assim, uma coisa que eu acredito também muito, isso já se comprovou de algumas maneiras, os fatores principais para o sucesso de um negro hoje no Brasil é família e educação. E você teve essas duas coisas. Então, para você que teve a família e a educação, Sim. já gera o teu pai é teu amigo. Se, né? se a comunidade também tivesse tendo foco em família e em educação, não teria esse problema. É isso. E Quer dizer, não é que não teria esse problema, mas assim, seria menor, né, talvez. a maneira de lidar muda, entendeu? Uhum. Então, assim... E aí é uma sucessão de coisas. Então, assim, as pessoas chamam... Porque, assim, infelizmente, no Brasil, a pobreza tem cor. Certo? Então, assim, costumou-se, mais recentemente, chamar isso de racismo estrutural. É uma puta de uma discussão que eu discordo disso e tenho os meus argumentos para discordar dessa tese. Que é uma tese, é uma teoria, é um modo de ler a realidade. Mas já tratam isso como se fosse a realidade mesma. Se a pessoa falar pra você, não, porque o racismo é estrutural, se você fala assim, eu não penso que seja assim. Como assim? Você não tá vendo que 95% das festas lá o convidado era branco e 95% de trabalhador, garçom era negro? Como é que o racismo não é estrutural? Tá, mas assim, um dado estatístico por si só não explica tudo. Fato. Certo? Você tem a estatística, né? Você tira uma fotografia socioeconômica do Brasil, você vê. O negro tá no lugar do mais pobre e os brancos, quanto mais você vai subindo, né, em renda e tal, mais vai ficando branco, né? Então, é assim. Mas eu dei outro nome para isso. Era isso que eu ia perguntar. Eu chamo isso de quê? De cultura de subalternização do negro. Somado a uma outra monte de circunstâncias, eu acho que o mais pesado que existe hoje no Brasil e que torna as coisas muito mais complicadas é o que eu chamo de cultura de subalternização negra. A gente acostumou, todo mundo acostumou, negro, branco, todo mundo acostumou, a ver o negro em determinadas posições e não em outras. O Preto Zezé veio aqui no Critique, ele falou exatamente isso, só que ele chamou de racismo estrutural. Pois é. Por isso que, porque eu perguntava também, assim, por exemplo, sei lá, tem um policial que é negro, e aí vê você na rua, que você falou que você tomou um enquadro, Sim. então assim, você não pode estar fazendo nada. Sim. Mas aí ele vai, mas aí você fala, porra, mas não é o negro, não devia ajudar o negro e tudo mais, mas porque ele não se identifica, ele coloca a autoridade ou algum fator faz ele agir dessa forma. Né? Então, mas eu tenho um problema filosófico com isso. É um problema conceitual. Não é um problema não é de não enxergar o problema. Eu só acho que ele não é esse o problema. Eu acho que não é um problema de estrutura. Porque essas coisas precisam ser definidas. Então, se você pega o livro do professor Silvio Almeida e lê, não tem a definição do que é estrutura social ali. Ele trata como se fosse um dado da realidade já que todo mundo tem que saber. Mas não é. O conceito de estrutura social é um puta de uma complexidade desgraçada. Vários autores falam trabalham o conceito de maneira diferente. E filosoficamente já é outra parada. Já tem outro problema para resolver aí. Então, então para mim, conceitualmente, as coisas não são... A leitura não é essa. Isso não significa que aquilo que a gente chama de estrutura social, sei lá, o lugar onde você nasce, a maneira como você é educado, tudo aquilo que você aprende quando você é criança, as influências que você tem, que essas coisas não vão, de certo modo, influenciar no modo como você vai ver o mundo e como você vai agir nele. Legal.
Mas eu não acredito que isso determine quem você será. Então, para mim, esse é o primeiro problema da ideia de chamar algo de estrutural. Sim. Porque aí, as estruturas sociais teriam de determinar o que o indivíduo vai pensar e fazer. E eu acho que isso não é tão simples assim.